Boa tarde, vereador. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes, pessoal que nos acompanha através aí dos veículos de comunicação, rádio, internet, aqui pelo Facebook. Quero agradecer o convite que foi me feito ontem para ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, enfim, um pouquinho do trabalho da Câmara Municipal para os munícipes. Pedir desculpa da questão aqui do ao vivo, né? De encaixar o celular, mas deu certo. Só mais uma vez retificando, o tomate é o equipamento, né, que tem o nome do fabricante, é tomate, viu? Por isso que eu falei tomate. Tá certo. Esse suporte que você está utilizando aí para o seu celular fazer a transmissão chama tomate. A gente aproveita e faz já uma divulgação da empresa. Exatamente. Claro. Aproveitando. Bom, Ala, como eu disse, já havia previsto 2 vereadores para hoje, mas ontem, aí, em virtude de alguns trabalhos, né, dos nobres colegas da Casa de Leis aqui de Porto Ferreira, não puderam vir e eu convidei prontamente, aí aceitou o nosso convite para não deixar os nossos ouvintes também da Rádio Comunidade, que já estão acostumados a todas as terças-feiras terem a presença do vereador. Então, já de público aqui, agradeço esse seu pronto atendimento ao nosso convite. E mesmo porque ontem foi protocolado um requerimento, e eu tenho a impressão que vai ser a tônica do programa de hoje, né, em uma outra situação também que nós vamos falar sobre um parecer de Vossa Excelência aí, que acabou gerando um certo mal-estar, a gente vai falar também para quem está nos ouvindo, mas desde o início dessa legislatura, o vereador, populares acompanham as sessões camarárias e muitos deles cobrando em relação ao contrato de prestação de serviço da concessionária Odebrecht ao serviço de água e esgoto. Houve algumas cobranças abusivas, algumas pessoas foram lá reclamar, já fizeram as reclamações na agência reguladora, mas o que mais preocupa é o teor do contrato. O jurídico da Câmara já esteve em São Paulo buscando alguns documentos e semanalmente estamos adiando a instalação da SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito, e o presidente, o Miguel, sempre fala, olha, para ser instalado precisa que um vereador protocole um requerimento. E esse requerimento foi então protocolado e foi ontem na sessão, na 11ª sessão, colocado. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse trâmite, como é que chegou e o porquê que o nobre vereador tomou essa iniciativa. Bom, Paulinho, como você mesmo mencionou, desde o início dessa nova legislatura, logo na primeira sessão, do dia 23 de janeiro, nós fomos aí recebidos por muitos munícipes que participaram das sessões camarárias e cobraram da gente uma questão mais específica quanto a possíveis abusividades por parte da concessionária Odebrecht Ambiental, quanto da cobrança da água, das tarifas, enfim. A gente fez então uma reunião com os munícipes, onde eles apresentaram algumas reclamações, apresentaram demandas específicas. Depois fizemos uma reunião com a agência reguladora. Por quê? Quem é a agência reguladora? A agência reguladora é o órgão competente para fiscalizar o serviço de concessão. Então a agência reguladora ela não é nem pró-prefeitura e nem pró-Odebrecht. Ela é pró-município, ela é pró-sociedade, né? Um interesse coletivo, público. E então ouvimos os munícipes, ouvimos a agência reguladora e por último ouvimos a Odebrecht Ambiental. Entramos num consenso entre todos os vereadores que o melhor seria a abertura, a instalação de uma SEI. A SEI, para ser aberta, ela necessita que um vereador entre com um requerimento, manifestando, aí, alegando os fatos, certo? As motivações para a abertura da SEI e que depois vai ter um rito específico para o cumprimento da SEI. Então, Paulinho, quando todos os vereadores entrarem em consenso, para a abertura da SEI. Só que teria que um vereador, de forma aí individual na elaboração, subscrito por mais 3 colegas, tem que ser 4, então, proponentes do requerimento. Eu, devido à minha formação jurídica como advogado, passei a estudar com mais afinco a questão do contrato. E observei que a população ela quer realmente saber se o contrato está sendo cumprido, o porquê de possíveis não cumprimentos, por exemplo, do plano de metas, que existe um plano de metas, onde a Odebrecht tem que cumprir, por exemplo, o tratamento de esgoto. A questão das tarifas, que os munícipes alegam que está sendo cobrado na conta 75% da tarifa de esgoto, sendo que está sendo tratado quase 14%.
13, alguma coisa por cento. Então, agora com a SEI, nós vamos poder fazer uma investigação, uma apuração específica do que está sendo cumprido no contrato e do que não está sendo cumprido no contrato. Qual a função da agência dentro de todo esse procedimento? A agência cumpriu também as suas obrigações, as suas funções, os motivos da Odebrecht não ter cumprido ou ter cumprido as obrigatoriedades do contrato. Então, vai fazer uma apuração. Ninguém está aqui já julgando a Odebrecht como não tendo cumprido o contrato. Nós vamos fazer uma apuração observando o contraditório, a ampla defesa, que são postulados constitucionais. Nós não podemos ir contra esses postulados, uma vez que podemos correr o risco de uma nulidade da SEI. Então, todo esse procedimento, Paulinho, tem que ser adequado, tem que ser correto. Por isso da demora para a abertura dessa SEI. Até porque o jurídico da Câmara teve que ir até São Paulo para poder trazer documentações, enfim. Para a gente entender e ficar bem claro para quem está nos ouvindo, porque para a gente que está aqui, né, vendo, acompanhando, inclusive quem está acompanhando as sessões camarárias até tem uma noção diferenciada. Mas vamos falar para aquele povo que está ouvindo. Muitas pessoas, de repente, nem está tendo nenhum tipo de problemas. Nem com prestação de serviço, nem com hidrômetro, nem com cobrança de água. Tampouco observa que esse 75% de esgoto está sendo cobrado na sua conta e está pagando porque paga o mínimo e não percebe que ele já está contribuindo muito com isso. Já tivemos a oportunidade de conversar com o superintendente da agência, já conversamos também com o gerente técnico da Odebrecht, cada um colocando e pontuando as suas questões. Então é importante que nós tenhamos essa abertura para que o vereador explique, a agência explique, a concessionária explique, se for o caso o prefeito explique, mas o que não pode é a população continuar sendo lesada, pagando por aquilo mesmo que sempre sobra para a gente pagar. É isso mesmo. A gente está vendo reforma de previdência, a gente está vendo tantas outras coisas e só o benefício do povo sendo tirado. E às vezes, e é por isso que nós abrimos esse espaço, é que são doses homeopáticas. Quando percebemos, nós no final do ano, por exemplo, pagamos um turbilhão. Pagamos, exatamente. E isso vai fazer falta, porque eu estou pagando por algo que não está sendo serviço prestado. Né? É isso mesmo, Paulinho. Esse é o objetivo da SEI. Tem que dar uma resposta. Nós temos que saber se realmente está sendo abusivo, se não está. Nós temos que ter uma resposta. Nós temos que ter posicionamentos aí oficiais da agência, posicionamentos oficiais da Odebrecht. Nós temos que saber, temos que apurar. E não tem melhor forma do que a SEI para apurar. Porque ela é específica, Paulinho. Ela é específica. Ela é delimitada no prazo que foi proposto no requerimento, 90 dias podendo ser prorrogado. Eu ia perguntar justamente sobre o prazo, porque, veja bem, quando você monta, né, ou instala uma SEI, inclusive ontem já foi eleito, porque já é de praxe, né, o preponente faz o requerimento já é o presidente da comissão, e depois é eleito ali dentro da própria comissão. Então, duas coisas que eu queria que você explicasse e a gente vai andando. Bom, escolheu. E é comum, né, nós já vimos em outras ocasiões, inclusive em Porto Ferreira, uma SEI com 3 vereadores. E o senhor, quando já apresentou o requerimento, já fez um pedido para se autorizar, e o plenário acabou autorizando, 5 pessoas fazendo parte dessa SEI. O porquê que o senhor fez isso e como é que é feito depois o trâmite para escolher o relator? Tá. Vamos lá então, Paulinho. Em relação ao prazo, nós delimitamos 90 dias, podendo ser prorrogado, como bem admite a lei orgânica do município, certo? A população queria 30, né? A população queria 30. Ou até menos. Eu queria 15, até rapidinho. Mas nós não podemos fazer isso. Não dá para numa semana resolver, né? Não dá, porque nós não podemos ser... O senhor tem ideia de quantas folhas tem o processo? Porque o senhor mostrou em volume aqui, um volume... Tem bastante, viu? Porque tem o contrato, que é um calhamaço assim, e tem os termos aditivos, que são vários calhamaços. E não é só análise do contrato. Nós vamos analisar o contrato baseando-se no Código Consumidor, baseando-se no Código Civil, no processo civil, no processo penal, nas oitivas. Passa de 1000 folhas. Passa de 1000 folhas. Com tranquilidade. Certeza. Porque pelo tamanho que o senhor mostrou aqui... Com tranquilidade. Com tranquilidade. E depois fora a defesa da Odebrecht, que provavelmente vai ser muito longa. E tem um corpo jurídico super qualificado. Competente, é isso mesmo. Que vai dar trabalho. Então, inclusive com a tentativa até de nulidade da comissão. Pode ser.
Então, ô Paulinho, aí nós optamos aí por 5 membros para poder delegar funções dentro dessa comissão. Qual foi o problema que nós observamos se fossem 3 membros? De ficar esses 3 vereadores sobrecarregados. Então nós teríamos um presidente, que é o proponente do requerimento. Nós teríamos o relator e um membro. O relator ele já tem toda a obrigação, a funcionalidade, ou seja, a função de ter que colher todas as informações necessárias, certo? Durante as oitivas, durante os procedimentos. O presidente para oficializar os órgãos, as documentações necessárias durante o procedimento. E você teria só um membro que poderia estar fazendo outras delegações de funções durante a análise do contrato, que também vai ser analisado pelo relator, pelo presidente, mas seria só um membro. Então agora nós vamos ter 3 membros que vão poder dividir as funções junto ao relator e junto à presidência da comissão. Fica melhor para trabalhar. Você acaba tendo uma equipe melhor, uma equipe maior, que vai poder dividir funções, entrar em discussões com mais qualidade. Sem fazer as coisas, sem deixar de observar nada. Que nós temos que observar esse contrato de forma muito minuciosa. Nós não podemos deixar de observar nenhuma obrigatoriedade, nenhuma cláusula de obrigatoriedade. Temos que discutir tudo. Então, foi esse o motivo da escolha de 5 componentes ao invés de 3. Também é permitido pelo regimento interno, desde que o plenário aprove. E ontem o plenário aprovou por unanimidade a composição de 5 na SEI. Em relação ao relator, depois que escolhido os 5 membros, eu, presidente, uma vez que fui eu o proponente do requerimento, Ismael, o Dentinho, o Gideão e o Kiko, que os 4 foram por sorteio, tá? São sorteados. O presidente não fez parte do sorteio, presidente da casa. Isso. Porque ele é presidente da casa, não pode participar de nenhuma comissão. O vereador Gustavo Braga não pôde participar por suspeição, uma vez que foi superintendente e assinou alguns termos aditivos do contrato. Perfeito. Teve interesse na causa. Foram esses os dois. E eu, no caso, porque por ser presidente, já não teria por que participar da comissão. Já estava na comissão. Não teria por que participar do sorteio. Fomos, então, depois sorteados, entramos na presidência, no gabinete da presidência, para decidir o relator. O relator é decidido por votação entre a comissão. E a comissão escolheu por unanimidade o vereador Gideon para poder ser o relator. O vereador se dispôs, né, uma vez que vai demandar muito tempo. Sim. O relator e o presidente vão... É o que mais... Não é que mais trabalha, é que... Mas vão se debruçar nas formalidades, vamos por assim, Paulinho. Nas formalidades. O relator vai ter que pegar todas as oitivas por completo e outros procedimentos formais. Então, necessitaria de um vereador que tivesse aí o máximo de tempo possível para se dedicar nessa SEI. Na sessão, o presidente, o Miguel Bragione, ele falou que pode ser feitas as reuniões lá na Câmara Municipal, como vocês podem optar por um outro local, e pode também ser contratado, se é isso que eu entendi, eu quero que você explique, porque como foi transmitido pelo rádio, muita gente ligou perguntando, uma pessoa para secretariar, independentemente dos 5 membros, é isso que eu entendi? Não. Como que funciona isso? Não pode. A comissão ela vai solicitar um funcionário da Câmara. Da Câmara. Isso. Um funcionário já da Câmara. Quer dizer, dentro ali, vamos nominar, né, para que as pessoas possam entender que hoje a Câmara dos Vereadores é bastante enxuta. Muito enxuta. Nós temos aqui o Paulo. O Paulo. Né, o Gomes. O Gomes. O Daniel. E o Ziza. Quer dizer, dentre esses, porque a estagiária jurídica não poderia fazer parte. Não poderia. E o jurídico, penso eu que também não, por conta até das atribuições. Dentre esses outros elementos, o Paulo, o Gomes, o Ziza e o Daniel. Mas o Ziza também é o teríamos o Dr. Ivo também. O Dr. Ivo também poderia, para o Ziza voltou. Sim. Ele está na Câmara. Então, poderia, entre esses, ser escolhido um para secretariar. Mas o cara tem que ter habilidade também, né? Tem que ter habilidade para ser computador, né? Que vai ter que registrar todas as oitivas junto com o relator. Mas pode, independente, vocês podem ou não. Um dos 5 pode fazer isso também ou não? Pode. Tá. Pode. É para auxiliar o trabalho. Não é para auxiliar o Paulinho. A investigação. É só, no caso, a oitiva. Precisa secretariar, digitalizar. Isso, realização de ata, de pauta. É isso, tá bom? Não pode participar da investigação. Ele vai cumprir com o subscrevente. E não pode ser uma pessoa fora. Tem que ser funcionário da Câmara. Casa. Da casa, é isso mesmo. Não pode contratação de externo. Ô Rocha, você tá entendendo? Você tá mais como ouvinte? Porque a gente quer que as pessoas que estão do outro lado possam, da rádio possam entender, porque às vezes o que acontece? Nossa, foi instalado uma SEI para investigar que os vereadores não fazem nada.
não estão fazendo nada, Olha, não estão vai dando. dar um trabalho do caramba isso. Vai dar um viu? trabalho Só pelo danado. volume do contrato que você acabou de falar, que tem aí o volume, né? O calhamaço que tem que ser lido, né? Para ver se está tudo a contento, vai um tempo bastante grande. Mas vai dar certo e o que é mais importante, vai surtir efeito porque o povo vai ter realmente uma satisfação se está correto isso e se não está. E vocês estão fazendo o papel de vocês, fiscalizar. É um dos trabalhos do vereador, além de legislar, é fiscalizar também, dando trabalho ou não. Dando trabalho ou não, é função do vereador. Se o povo da Odebrecht começar a fazer beicinho e fazer mimimi, isso está errado. Vocês estão certos, vocês estão fiscalizando, vocês estão cumprindo aquilo pelo qual vocês foram eleitos. Não tem que mas fazer beicinho. Eu tenho a impressão que não tem isso. O que tem é um corpo jurídico muito eficiente que vão questionar. Ah, sim, que eu sem acho que é o dúvida. papel deles É o também. papel deles, porque é quando claro. eles vierem e fizeram um contrato, provavelmente deve ter tido um jurídico que auxiliou, né? Eles não devem ter feito no escuro nenhum tipo de contrato. Isso mesmo. Por isso que vocês vão investigar. Porque Por isso que nós vamos investigar. Inclusive, outra coisa que é importante as pessoas entenderem, que chegou na Casa de Leis as contas para serem analisadas também. Quer dizer, é mais um acúmulo de função. funções, né, que acaba sobrecarregando a comissão de redação, a redação de finanças. O senhor faz parte dessa comissão também ou não? Não. Mas o Gideon faz, né? O Gideon faz. Quer dizer, vai acabar sobrecarregando. Agora foi bom até a gente falar sobre isso. Poderá uma comissão, nesse quesito, atrapalhar o andamento? Você acha que o prazo já foi colocado e dá para conciliar legal? Porque, além de tudo, ele também é funcionário público e trabalha. Nós ontem cogitamos, inclusive depois da sessão, em marcar algumas reuniões da SEI, que vão ser realizadas toda semana, à noite. Pra não comprometer. Isso, então a gente pensou numa terça-feira à noite, numa quarta-feira à noite, 2 dias por semana, pra gente fazer aí as oitivas, enfim, em horário noturno, né? As reuniões e das oitivas vão ter que ser realizadas à tarde. Sim. Dentro do expediente, por conta até mesmo do funcionário da Câmara. E agora as reuniões extras pra gente discutir contrato entre os membros da comissão, pode ser. Provavelmente nós vamos fazer à noite, viu, Paulinho? É bem provável para ter mais tempo também de discussão e facilitar no horário de todos. Outra dúvida importante, né? Porque já me ligaram hoje cedo, inclusive mandaram mensagem no Facebook, no WhatsApp, porque aí, olha lá, tá chegando inclusive. Por quê? Fala, Paulo, vão fazer a comissão, criar uma SEI, vão investigar, mas vocês rádio, está sempre lá, transmitindo as sessões camarárias, os vereadores. Essas 6 vai poder também ser transmitida, vocês vão poder mostrar, poderão acompanhar, e o Miguel deixou bem claro em sessões anteriores que essa primeira parte é extremamente interna. Só depois, quando chegar nos finalmente do parecer, aí sim pode ser público, é isso? É isso mesmo, como se fosse um processo judiciário. Você não pode chegar lá, meter o pé na porta lá do fórum e pedir pro juiz que você quer assistir uma audiência. Sim. Correto? Existem as audiências públicas e existem as audiências que correm, inclusive, em segredo de justiça. Então, a SEI, ela é questão interna. O que vai ser externo pro público? O parecer da comissão, o parecer do relator, podendo haver dentro da comissão, inclusive, Paulinho, parecer apartado, viu? Parecer em separado. Onde eu quero chegar? Vamos supor... Sim. Então, fazendo colocações para vocês entenderem Lógico, como é isso que pode funcionar. Então, vamos supor que o relator fez um parecer contrário ao Odebrecht. Mas um membro específico da comissão acredita que não. Ele pode fazer outro. De forma alguma, ele continua achando, só ele. Continua achando que não é aquilo, e pode fazer um parecer apartado. Que todos os pareceres vão ser votados no plenário. Tá? Então, o plenário a decisão vai ser do plenário no final. A decisão é do plenário no final, viu, Paulinho? É do plenário. Aí vai depender muito do parecer, né? Do relator. Eu vou usar um termo, não é o correto, né? Aquele que tem o poder de convencimento maior também, ou de persuadir o plenário. Concordo? Isso Porque mesmo. o plenário ele não vai ter acesso a tudo. Não. Porque senão fica os outros trabalhos parados. Aí eu apresento um parecer e você apresenta um parecer, né? Não, vamos mudar. Eu apresento um parecer e o Reinaldo Rocha apresenta um parecer pro Alan.
um dos dois vai ter que convencer o Alan. É isso? É isso mesmo. E no eu sou o plenário. E aí, nesse caso, no plenário, é maioria absoluta? Como é que funciona a questão da votação do parecer? É a maioria que também na votação. É maioria simples. É isso mesmo, simples, igual ao requerimento. Quer dizer, igual para aparecer? 6, tem que ser 6 votos. Tá. Quanto tempo vai toda essa novela? 90 dias podendo ser prorrogados. Ah, tá. É isso 90 mesmo. dias. Ah, tá. Vai depender muito quando começar. Como que vai ser esse ritmo? Outra coisa que já tem data já para começar? Como é que tá? Já tá instaurado, já tá instalado. A partir de amanhã já pode ter reunião se quiser. Já tá valendo já está em pleno vapor. Gozo de atividade. Agora o que é importante... Então o resultado pode vir em plena FEIF. Pode vir em plena FEIF. Que legal. Ué, seria legal no dia 29 de julho. Claro, na véspera, aliás. Tá dentro do prazo. Agora, o que é importante a gente frisar, que é quando ele fala, poxa, mas são 90 dias. É um prazo considerável. Sim. Agora, o que nós queremos deixar claro para você, amigo ouvinte, é que eles carecem também de ouvir as pessoas, né? E, de repente, agenda. Só que eles não têm o poder de intimação como tem o judiciário? Tem. A SEI tem. Tem, então por isso que é a SEI. Por isso que é a SEI. Você intimou o Reinaldo para ir lá falar, ele tem que ir no dia lá marcado. Mas ele pode alegar, por exemplo, que nesse dia ele não tomou o Rivotril, está convulsivo, levou um atestado médico. Pode ter poder coercitivo, viu? Pode também? Pode. A SEI, ela... obriga isso é importante a gente testemunha, entender, porque de repente vai, eu não vou falar coisa nenhuma. Por que tem que falar? Não, tem que falar. Eu só falo perante o juiz, né? Tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. Por isso que é aberto uma SEI. Entendi. Diante de toda não teria motivo de abrir uma SEI. Sim. Ué, você pode juntar 4 vereadores lá e começar uma investigação. A SEI é justamente para dar legalidade. Legalidade, uma apuração. Entendi. Não é judicial, porque cada ordem, mas assim, vamos falar a grosso modo, vai. Para que nós leigos possamos entender. É isso aí, não é esse termo correto, mas seria mais ou menos isso daí. Por isso que diante de toda essa logística toda que tem que ser feita numa SEI, a gente percebe que muitas vezes, pelo fato de dar um trabalho imenso, a maioria das câmaras dos vereadores no Brasil deixa para lá. Vai dar trabalho, a gente vai ter que correr atrás, não compensa. Reinaldo, outra situação que incomoda também os legisladores é que, como o Paulinho mencionou, 90 dias, né? Aí você chega a pensar assim, 90 dias, nossa, é muito tempo, são 3 meses, é muito tempo. Porém, nós temos que lembrar que toda segunda-feira tem sessão. Nós temos que lembrar que esses 5 membros da comissão, ela vai atender a população todos os outros dias. Continua normalmente. Continua normalmente, ele tem que apresentar matérias. É um trabalho a mais. É um trabalho a mais, porque ele continua sendo cobrado pelos munícipes. Pelo fato de ser um trabalho a mais, que eu digo isso. Por isso... mais um trabalho para nós, óbvio. Deixa quieto. Agora, assim, é um ponto positivo dessa Câmara que os vereadores não estão, nenhum deles, negando serviço. Nenhum deles está negando serviço. Pelo contrário. Que eles demonstraram ontem, inclusive, pelo contrário. Tribuna, depois que você protocolou o requerimento, muitas pessoas usaram a tribuna e se colocaram predispostos a ajudá-lo. É isso mesmo. Por outro lado, também, para o currículo como vereador, é uma experiência incrível. Eu acho que é muito interessante, viu? Principalmente para a nossa Câmara, que está tendo essa reformulação de mais de 70%, né? É uma bagagem aí muito bacana, sem dúvida. Bom, eu tenho que fazer um intervalinho, porque o regimento interno da associação exige que nesse horário tenha um intervalo na sequência, que tem muito assunto ainda, inclusive o vereador Alan, usando a tribuna, manifestou um certo, vamos dizer assim, chateamento. Deu voador, seria o termo correto? Foi, é isso mesmo. O vereador ficou chateado com alguma coisa. Eu fiquei bastante decepcionado. Decepcionado, com a situação. Decepção no Legislativo Federense. Foi isso mesmo. É o tema do próximo bloco, eu volto já. A gente já volta. Na previsão do tempo também para você na sequência, e o dia da história hoje, ou hoje na história, vai mostrar pra gente aqui que há 49 anos atrás era o assassinado aí Martin Luther King. Daqui a pouco, mais músicas pra você. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar.
Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha. Comunidade FM. MRC Sistemas tem a solução ideal para a gestão da sua empresa. Através dos sistemas da MRC, é possível melhorar o desempenho da sua empresa, visualizando as informações de maneira objetiva. Transforme seus dados em informações relevantes para potencializar seus resultados. Agende uma visita sem compromisso. MRC Sistemas, organização e controle para a sua empresa. Telefone 3585-2425 ou acesse mrcsistemas.com.br. Presentes para todas as ocasiões. Você encontra nas lojas Duzi Malamã. E tem mais, as melhores marcas em produtos eletroeletrônicos, tudo em informática, câmeras digitais. Aqui a criançada se dá bem. Brinquedos nacionais importados das melhores marcas e para todas as idades. Então vem pra cá. Venha pras lojas Duzi Malamã. Dona Balbina, 446 no centro. Telefone 3581-2798 ou 3581-1053. Duzi Malamã, tem tudo para todos. Centro especializado em optometria. Precisando usar óculos? Consulte um optometrista, profissional especializado que vai avaliar a sua visão. Em Porto Ferreira, temos o Centro especializado em optometria. Fale com o profissional Paulo Fávaro, optometrista. Consultas na rua Piron de Gínio 240, sala 4, Centro. Agende uma consulta pelo telefone 3589-2158. Centro especializado em optometria. Tá ligado, todo mundo tá curtindo. Comunidade. Sensação legal. Comunidade. Todo mundo tá ligado. Previsão do tempo. O ar seco vai ganhar força na região sudeste nesta terça-feira. O sol brilha forte em quase toda a região e não há expectativa de chuva. A madrugada e a tarde já fica um pouco mais quente em relação aos dias anteriores. Só há expectativa de chuva passageira e isolada no norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. A mínima prevista para São Paulo é de 15 graus e 14 em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 29 graus e 28 no Rio de Janeiro. (4 de abril de 1968). Um tiro de fuzil atingiu um dos mais importantes líderes dos direitos civis norte-americano, Martin Luther King Jr. O autor do disparo supostamente teria motivos racistas. Em março de 1955, uma jovem de 15 anos se recusou a ceder o lugar para um homem branco no ônibus na cidade de Montgomery. Essa atitude era considerada uma violação da lei municipal e a moça acabou presa. Em dezembro do mesmo ano, dessa vez, uma costureira de 42 anos, chamada Rosa Parks, fez a mesma coisa e também foi para a cadeia e ainda foi multada. O gesto de Rosa Parks foi o pontapé inicial para que o pastor Martin Luther King Jr. organizasse um boicote de pouco mais de um ano contra as empresas de ônibus daquela localidade. Marchas lideradas pelo reverendo Luther King Jr. pelos direitos civis se espalharam pelo país, que eram acompanhadas de violações conscientes da legislação racista. Mas nem a violenta repressão policial enfraqueceu o movimento. A hábil retórica de Martin Luther King Jr. renovou a energia na luta dos direitos civis. Depois de derrotas em primeira instância e perdas financeiras, a cidade de Montgomery suspendeu a lei de segregação no transporte público. A luta pelos direitos civis do pastor Batista e a participação dele em manifestações pacíficas despertaram a consciência dos americanos para uma sociedade mais justa, mas também criou muitos inimigos. Em março de 1968, Martin Luther King Jr. foi a Memphis apoiar a greve dos trabalhadores de limpeza pública. A marcha de protesto terminou em violência e a morte de um adolescente afro-americano.
O reverendo voltou à cidade em 3 de abril para liderar outra manifestação. No último sermão, afirmou que haveria dias difíceis pela frente, mas que do alto da montanha tinha visto a terra prometida, mas que provavelmente ele não chegaria lá. No dia seguinte, pouco depois das 18 horas, o reverendo e prêmio Nobel da Paz Martin Luther King Jr. foi assassinado por um franco-atirador. Ele tinha 39 anos. História hoje, edição Patrícia Leite. Sonoplastia Messias Melo. Apresentação Gilson Santa Fé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Meio-dia e 42. Hoje, logo após a Hora do Brasil, às 20 horas, nós estaremos transmitindo para você, a palestra do Dom Cláudio Umes, que aconteceu no último domingo no nosso Santuário Diocesano de São Sebastião. Nós transmitimos a missa e gravamos a palestra do Dom Cláudio aí falando sobre a nossa campanha da fraternidade, ecologia, desmatamento, enfim. Muito bacana mesmo. Então, para você que não pôde estar presente, lá no nosso santuário, hoje, às 20 horas, logo após aí, coladinho com a Hora do Brasil, nós estaremos transmitindo para você, veiculando aí a palestra que nós gravamos justamente para você que não teve a oportunidade de estar aí no nosso santuário, hein? Então não se esqueça, hoje, 20 horas, a palestra de Dom Cláudio Umes aqui na Comunidade FM. Muito bem, tá aí de volta com a abordagem, novamente com o vereador Alan João, lembrando que às terças-feiras é meia hora para cada um dos vereadores, em virtude de alguns compromissos. O Alan aceitou o nosso convite, mesmo porque nós sabíamos que iríamos nos estender um pouco mais na primeira parte, em virtude da instalação da CEI. Eu acho que é importante para deixar bem claro para as pessoas o funcionamento. O vereador, eu falei no intervalo que o senhor tinha ficado chateado, depois usamos o termo decepcionado, porque tinha uma votação, só para que as pessoas já saibam, muitos estão acompanhando as transmissões das sessões camarárias. Outros acompanham às terças-feiras para ter um resumo mais ou menos do que foi e o trabalho dos vereadores. E o senhor faz parte de uma comissão que algumas votações que vai para plenário tem que ter o parecer das comissões, que a gente fala, vamos votar o parecer favorável, Comissão de Justiça e Redação, algumas tem que ter o parecer. E em uma delas o senhor é o presidente, isso, que é a Comissão de Cultura e Assistência Social. Cultura e Assistência Social. E tinha um requerimento a ser votado e precisava algumas emendas, aí o senhor vai explicar direitinho. E foi falado que houve um atraso, isso foi o que o senhor usou ontem na tribuna, da promoção social, de que o vereador estaria atrapalhando a votação porque não deu o parecer. Isso mesmo. Então, assim, Paulinho, todo projeto de lei que entra, ele vai para as comissões competentes, correto? Correto. Esse parecer, por exemplo, esse projeto de lei foi para a Comissão de Cultura e Assistência Social. A partir do momento que ele chega nas comissões, tem 30 dias, de acordo com o regimento interno, para a propositura do parecer. Para a comissão fazer a análise do projeto de lei e fazer o parecer. Perfeito, Paulinho. Na última sessão, não poderia ser votado o projeto de lei, porque a minha comissão ainda não havia dado o parecer. Ainda estava analisando o projeto de lei, que é em relação ao fundo social. A conta do fundo, como que pagaria os prestadores de serviços do Departamento de Promoção Social. Perfeito, Paulinho. Até aí, tranquilo. Então, não pôde votar na semana passada por causa disso. Não pode passar por cima do regimento interno. É uma ilegalidade. Concorda? Perfeito. Então, o presidente retirou da pauta. Eu comuniquei. Tranquilo. Falei assim, não, então não pode votar o parecer. Porque não tem um parecer de uma comissão específica. Não pode ser votado o projeto. Perfeito. Quando nós nos reunimos na terça-feira, a comissão, para poder, então, aí, exarar o parecer, o Poder Executivo, através do assessor legislativo, entrou em contato comigo e falou assim, Alan, eu acredito que você vai ter que fazer uma emenda modificativa porque o projeto foi errado. Tá faltando uma transação bancária.
Ou seja, Paulinho, se esse projeto tivesse sido votado na segunda-feira, aprovado na segunda-feira, alguns prestadores de serviço ainda ficariam sem receber. Alguns que recebem, por exemplo, por transação bancária, não poderiam receber. Só por cheque. Só por cheque, que era o que estava constando no projeto. Ou seja, o projeto veio equivocado. Então, o vereador e a comissão, em parceria com o Poder Executivo, fez logo, então, a emenda modificativa, fez o parecer favorável para ser tudo votado ontem, na segunda-feira. E aí, então, voltaria para o Poder Executivo, que poderia fazer os pagamentos desses prestadores de serviço. O que aconteceu, Paulinho? Os prestadores de serviços, alguns me procuraram, de que a gestão do Departamento de Promoção Social estaria bochichando por aí que não foi votado, não por incompetência desse departamento, mas porque o vereador Alan João não deixou votar. A meu bel prazer. A meu bel prazer não quis que votasse. Olha que poderoso que eu sou, né? Eu impeço uma votação. Porque eu não quero que ninguém receba dinheiro, nada não. Prestaram o serviço à toa, porque não vão receber. Agora, eles não explicaram para os prestadores de serviços que eles demoraram para enviar o projeto para a Câmara, porque foi feita uma transição de governo logo após as eleições. 3 meses de transição. Não deu tempo para saber, Paulinho, que tinha que pagar os prestadores de serviço em fevereiro do serviço prestado em janeiro? Não deu tempo para saber que eles queriam mudar a forma de pagamento do Fundo Social, das assinaturas do fundo? Não deu tempo, então. 3 meses não deu tempo. Então eles mandaram para a Câmara atrasado, mandaram errado para a Câmara, e para tirar das costas deles a gestão do departamento, falou que foi o vereador que não deixou votar. Mas mal sabe essa gestão que tem prestadores de serviço que são amigos, que são pessoas próximas, eleitores. Concorda? Perfeito. Que vem nos comunicar. E o mais chato ainda, que falou para outros vereadores. Ou seja, outros vereadores foram cobrados em meu nome. Outros vereadores foram cobrados em meu nome. Pô, vocês não votaram porque o vereador Alan João impediu a votação. Então, eu espero, Paulinho, que esse Departamento de Promoção Social se retrate em relação a isso. Ele causou um desconforto muito grande, tá? Ontem o assessor legislativo veio conversar comigo posteriormente, do maquininho, olha, não tem o que falar. Um rapaz extremamente competente, cumpridor de prazos, viu? Um rapaz aí muito, muito compromissado. Ele foi, inclusive, exerceu um cargo parecido na Câmara durante o último biênio. Então, um cara muito competente. Agora, colocar a culpa num vereador devido à falta de comprometimento, à falta de responsabilidade da gestão de departamento, isso, Paulinho, eu não vou admitir. Então eu espero que faça uma retratação desse departamento, que ficou... Que coisa vergonhosa um gestor do departamento juntar 3, 4 prestadores de serviço e falar que o vereador X não votou o projeto. Mas não fala porque não votou, né? Tava errado o projeto. Que o projeto já chegou atrasado. Quando o projeto chegou, Paulinho, já estava em atraso o pagamento deles. Já estava em atraso o pagamento deles. Então, foi por isso a minha decepção. Porque eu tinha feito uma emenda ajustando o projeto, ou seja, regularizando o projeto. E é isso aí, não tem agradecimento nenhum. Agradecimento qualquer, Paulinho, que eu prejudiquei os prestadores de serviço. Bom, o meu papel aqui, Alan, é justamente trazer para a população esses esclarecimentos e, logicamente, não cabe a mim, né, fazer nenhum tipo de parecer favorável ou desfavorável, que quem faz pareceres é os presidentes das comissões lá no Legislativo. Mas é importante que a população saiba e ouça, e antes de fazer algum pré-julgamento, ouça, pelo amor de Deus, gente. Eu já falei isso 1, 2, 3 e vou falar todas as vezes que eu tiver a oportunidade. Ouça as duas partes. Não julgue, não fale, não compartilhe, não divulgue sem antes ouvir os dois lados, né? Eu não ouvi dizer, inclusive, esse foi um fato, eu também havia ouvido esse comentário. Falei, pô, gente, eu estava na sessão camarária, eu não percebi esse lapso, né, cometido, se ora ocorreu pelo nobre vereador, né, porque eu estava lá. E muitas pessoas estão acompanhando. Então, antes de você, pelo amor de Deus, julgar ou falar se é esse ou aquele, ouça os dois lados, acho que isso é importante, né? Pode haver algum tipo de interesse? Pode, lógico que pode. E é sempre natural, né, muito natural, que nós transportemos a nossa ineficiência para o próximo. Isso é próprio do ser humano. Não deveria ser. Não deveria ser. Agora, o que me assustou demais... infelizmente, vamos supor, aqui nesse microfone tem uma chavinha on-off.
E de repente eu vou conversar com o vereador em off e desligo a chavinha. Depois eu volto e não ligo a chavinha. Eu vou falar o quê? O Reinaldo tá na técnica e não ligou o microfone. Não é? Eu já estou acostumado, Paulinho. É isso mesmo. Exatamente. E bate na mesa e sai o som e derruba o celular que tá transmitindo. Tá vendo? Como o ser humano é cheio de falhas. Então acontece. É isso mesmo, Paulinho. O nobre, né? O nobre é que quando ocorre algum tipo de atraso em votação, se entende o porquê. É isso mesmo. E a partir do momento, Paulinho, a partir do momento que você tá num cargo, certo? Que você representa um poder executivo, você jamais, Paulinho, pode fazer esse tipo de comentário. Nunca. Porque você não vai estar prejudicando só você. Você não está representando só você, a sua palavra. Se é só você, Paulinho, fala o que você bem quiser. Sim. O Reinaldo fez isso, o Y fez aquilo. Você sozinho vai arcar com as consequências. Mas não, representando outras pessoas... Poxa, não, Paulinho, pode. Representando um poder executivo... E mesmo com porque hoje... Não. Vamos falar dentro dessa hierarquia... Hoje existe ali os vereadores, o executivo, os secretários dos seus respectivos cargos, né, que eles ocupam. Existe, como você muito bem colocou, o maquininha, que é o assessor ali no legislativo. Ele é o executivo no legislativo. Então, se tiver alguma dúvida, chama o maquininha. É isso aí. Que eu acho que exatamente é esse elo, não é? É esse elo. Então, se quisesse realmente resolver o problema dos prestadores de serviço, teria feito isso. Não ido fazer buchicho em canto de sala. É uma pena, viu? Eu fiquei realmente chateado, tô sendo bem sincero. Porque o trato tava sendo muito tranquilo, muito diplomático, respeitoso, e de repente aí você vê situações aí de baixo nível, né, acontecer com dois poderes que eu acho que deveria ser regulado por lei, aliás, que é regulado por lei, que existe prazo. Não é brincadeira, vocês concordam? Um poder legislativo, um poder executivo, não é brincadeira. Então, as coisas têm que ser melhor explicadas, viu, Paulinho? Só pra gente amarrar esse assunto e deixar o fluxo correr normalmente, caso o nobre vereador houvesse dado o parecer dentro do que estava errado, não seria mais moroso agora? Se eu tivesse dado o parecer às pressas, a toque de caixa, como eles queriam, o projeto estava errado. O projeto estaria errado. Alguns prestadores de serviço também não iriam receber por transação bancária. Correto? E ia voltar à Câmara o projeto, de novo. E você quer que eu fale de quem seria a culpa? Do vereador Alan, que deu um parecer sabendo que estava errado. Pronto. Não é incrível isso? É simples assim. Simples assim. Não deu parecer, atrasou a votação. Deu parecer num projeto errado, tá errado também. Tá errado também. Ou seja, então é engraçado, a culpa isso é sua. A culpa, ela é explicitamente minha. Reinaldo, consegui convencer que a culpa é dele? Escapa da égua, potranca pega. É isso mesmo. Não, mas tá vendo como que foi, a questão foi grave? O que me deixou ainda mais chateado é que eu tava resolvendo um problema pro executivo e pros prestadores, e fui pego como vilão por causa de buchicho de sala. Você vê um gestor juntar 6-4 e falar que o vereador não votou, olha, Paulinho, eu fiquei surpreendido negativamente, que é uma pena, viu? Eu fiquei realmente chateado. Pessoas que nos ouvem pelos rádio 105,9, pela internet, todas as semanas, às segundas-feiras, nós temos o espaço do Executivo. À terça-feira nós temos o nosso espaço legislativo, ou seja, na segunda-feira é o prefeito, na terça-feira é um vereador, sim, na quarta-feira a gente tem a oportunidade de ter um advogado para discernir alguns entendimentos jurídicos. Então, se você está com dúvida, ligue na Rádio 105,9 e acompanhe, porque aqui a gente ouve dois lados e não vou dar parecer se está certo. Como eu disse, parecer é por conta das comissões. Nós tentamos trazer para você, amigo ouvinte, os lados. O que eu peço é que você não compartilhe e não divulgue metade da informação de um lado só. Ontem, por exemplo, o prefeito teve e saiu alguns assuntos sobre podas e coleta de galho. Só para deixar claro para alguns ouvintes também que ligou na parte da manhã.
O que o prefeito disse foi que está realmente a cidade suja, isso ele concordou. Os vereadores estão vendo, a gente mora na cidade. Tem visto várias indicações, requerimentos. Exatamente, é uma quantidade de sugestões para a limpeza. Sabemos que a prefeitura está limitada com o quadro de funcionários, sabemos que eles estão fazendo a coleta, mas não está dando conta. Sabemos que o povo coloca o lixo, no dia seguinte coloca de novo. Né? Infelizmente está acontecendo. E a partir do dia 10 agora de abril, haverá um cronograma e os bairros onde serão coletados esses galhos e madeira, sofás quebrados e tudo mais. O prefeito afirmou ontem, você deve estar acompanhando isso também, de uma área que é da municipalidade, que vai ser aí passado por uma perícia, a Sabesp tem que aprovar, enfim, a CETESB tem que aprovar, enfim, não dá para legalizar a área para ser depositado esse material, não é isso? Isso mesmo. Então isso demora. A partir daí, a prefeitura, depois que vai ter o ecoponto, onde as pessoas poderão levar mais 30 dias. Então, gente, não é a partir do dia 10 e a prefeitura não vai colher mais galho. Não, calma, né? Tudo isso vai ser amplamente noticiado. Então, não pegue conversa pela metade, que pode acontecer claro. E o prefeito havia comunicado, inclusive os vereadores, nos comunicou, falando desse planejamento. Né? Que às vezes a gente está cobrando uma situação de um bairro, mas vai chegar nele já. Vai chegar. Só que obras tem que ter um planejamento. Eu acho correto uma programação, até porque pela a quantidade ínfima de funcionários que se tem hoje. Então não dá eu estar num bairro, porque o outro mandou, vou ter que sair correndo. Não tem condições. Então ele realmente vai apresentar pra gente também essa programação e eu acho correto, Paulinho. E o problema é que a cidade tá muito suja. Tem lugares que tem muito lixo. Eu cheguei a presenciar o caminhão da prefeitura coletar alguns galhos em alguns quarteirões, que ele não anda 100 metros e já lotou o caminhão. Quer dizer, então, obviamente, vai demorar mais para fazer a coleta. Depois que tiver regularizado, creio que as coisas deverão fluir de uma maneira melhor. Vereador, infelizmente chegamos aí no final do nosso programa. Penso que conseguimos pelo menos esclarecer sobre a SEI, o senhor se posicionar em relação a essa decepção que ocorreu, que eu tenho a impressão também que foi um fato aí isolado, não deveria acontecer, mas eu tenho a impressão que o clima harmonioso que a gente tem presenciado deve prevalecer aqui em nossa cidade, pensando no bem da população de Porto Ferreira. É isso. Obrigado, aí, Paulinho. Eu se sentindo menos magoado, porque o desabafo ajuda a diminuir a mágoa. Ajuda, mas eu espero que tenha sido isolado, viu, Paulinho? Eu espero que tenha sido isolado. Eu tenho a impressão que sim. Eu também acredito que sim. Que deva... E talvez por essa desinformação. Não foi nem por maldade, não estou aqui para ser advogado de ninguém, mas eu tenho a impressão que sim. É exatamente isso. Às vezes a gente ouve uma parte, olha, não votou o parecer e acabou não votando, atrasou. E não houve um complemento da informação e às vezes a pessoa, de uma forma até de tentar esclarecer ou tranquilizar o funcionário que ia atrasar um pouco mais o pagamento, né, e acabou de uma forma aí deselegante. Vamos dizer não acho ético você querer se desculpabilizar culpabilizando o outro, não é? Então você quer tirar a culpa de si e culpar o terceiro. O problema de falar com um advogado é que ele sempre tem uns termos, né? Desculpabilizar. Esse é o problema. Ô, Reinaldo, vamos nos desculpabilizar para culpabilizar outrem. É verdade. Tá parecendo quarta-feira? Não, mas ainda se vitimiza. É isso que é mais engraçado. Mas, enfim, foi muito boa a entrevista. Obrigado pelo espaço, viu, Paulinho? A gente conseguiu esclarecer a respeito da SEI, que vai ser a comissão especial de inquérito para apurar o contrato de concessão daqui do serviço de água e esgoto, em relação ao debate ambiental, quanto às obrigatoriedades do contrato. Podemos discutir também um pouquinho de projetos de lei, outras questões regimentais da Câmara. Então, agradeço sempre à Rádio Comunidade FM, que vem já há muito tempo fazendo esse serviço a bem da população, que é a questão de informações. Muito obrigado.